senhor José Furtado, do Campinas que Queremos. Como está prevista a interação entre outros órgãos que se manifestam sobre assuntos relacionados ao uso e ocupação do solo e o presente decreto? Um exemplo recente é a manifestação do CONDEPAC sobre a liberação dada ao aeroporto de Campinas para derrubar parte de remanescente de Cerradão, uma das últimas áreas que restam na região, para a construção de acesso ao empreendimento. Como se prevê a liberação destes avanços sobre os espaços verdes do município? Bom, fechado então as 5 primeiras manifestações, então vamos iniciar pelas contribuições do senhor Marcelo Colutini. César, se você puder colocar, por favor, o artigo 6º do decreto, inciso 1, para as pessoas poderem acompanhar. A primeira manifestação é: o decreto não cita se os licenciamentos de empreendimento se dará em área urbana e rural ou somente urbana. Em alguns itens do decreto, principalmente na parte de infraestrutura, a gente deixa claro quando é em área urbana, até porque alguns tipos de intervenção pode se dar em área rural. A gente segue praticamente uma listagem da deliberação Consema 3309. E basicamente, todo esse rol, ou a maioria, é empreendimentos ou atividades em área urbana, salvo raríssimas exceções. Mas se você entender que é pertinente e ficar mais didático para quem manuseia o decreto, deixar muito claro que é urbano e que é rural, certamente a gente pode fazer isso, porque é o nosso fim, deixar o documento mais claro possível, exatamente. Em relação ao item 2, há um comentário sobre o artigo 6º, inciso 1, que cita o artigo 5º da Lei Complementar 49, e realmente não é artigo 5º, o correto é o artigo 4º, um erro de digitação aqui, e certamente nós iremos corrigir. Em relação ao artigo 10, parágrafo 4º, a menção é exigências de outros documentos não previstos no decreto. A crítica é que traz segurança ao empreendedor. Realmente, o nosso esforço da equipe é colocar nos seus anexos, anexo 1A, artigo 10, parágrafo 4º, César. Artigo 10, parágrafo 4º, isso. É colocar em todos os anexos, até de uma forma didática, no final do decreto tem anexo 1, quais são os empreendimentos imobiliários objetos do licenciamento. Anexo 1A, que documentos precisa apresentar para a LP, que documentos precisa apresentar para a LI, que documentos precisam ser apresentados para a LO. Ocorre que, por sugestão até de alguns integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no qual sei que o senhor aqui está representando o SECOV, mas o senhor também faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, há um pedido de uma certa abertura para os técnicos, em havendo necessidade de algum documento complementar, a gente poder internalizar. Não é regra, é exceção, mas seria uma forma, até com base no princípio da precaução e da prevenção ambiental, um técnico pedir um documento, dependendo da questão extraordinária do caso. Por exemplo, um laboratório lucíncotro, ele vai construir uma edificação que não é uma edificação costumeira, normal no município, é uma edificação que demanda uma tecnologia diferenciada. E aqui, nesse caso, a gente poderia pedir alguma documentação complementar. Não é a regra, é exceção. Certamente que a gente entende a preocupação do Marcelo Colutini e demais membros do SECOV, porque o decreto 17/2061, o decreto anterior, ele era muito amplo, e os técnicos acabavam usando esse dispositivo para pedir estudo de tráfego, planos hidrológicos, entre outras documentações, porque não havia um rol muito bem pré-estabelecido. O que a gente poderia aperfeiçoar esse documento é mediante justificativo, mediante motivação. Isso é possível, até para demonstrar a excepcionalidade do dispositivo e não a regra do mesmo. O outro artigo
é o 26. Artigo 26. Cita que a licença ambiental de operação somente será emitida após o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Como fica em relação aos termos de compromisso ambiental, cujos prazos superam os de... Desculpa, Marcelo, construção do empreendimento? Construção do empreendimento? Então, o Marcelo Curiti está muito preocupado com a construção e, portanto, com os empreendimentos imobiliários relacionados ao anexo 1. Só para a gente explicitar qual é a diferença do termo de compromisso ambiental e do termo de ajustamento de conduta. O termo de compromisso ambiental é um instrumento preventivo. Aquele empreendedor que vai necessitar, por exemplo, de um corte de árvores, a legislação permite, suprimir uma árvore, tem que compensar um determinado número a mais, por conta daquela supressão. E ele firma com o município, então, esse termo preventivo para compensação ambiental. Vou suprimir, mas vou compensar em determinado prazo, vou cuidar daquelas árvores, daquela vegetação por um determinado tempo, no processo ordinário de licenciamento ambiental. Já o termo de ajustamento de conduta é para os casos do devedor ambiental, aquele que não cumpriu a legislação. Qual é o embasamento legal disso? A Lei de Ação Civil Pública. Ela permite que o município, ao invés de ingressar não somente com o poder de polícia administrativa, através das aplicações de advertências, multas, embargos e até mesmo demolição, ela possa, ao invés de ingressar diretamente com uma ação civil pública para responsabilização civil daquele devedor ambiental, firmar um termo de ajustamento de conduta estipulando uma compensação ambiental para aquele dano ambiental, às vezes presumido, quando é o caso de iniciar uma obra, por exemplo, sem um prévio licenciamento ambiental. Então, há uma diferença grande entre o termo de compromisso ambiental e o termo de ajustamento. Um é para aquele que deve, porque fez errado, e outro aquele que deve, mas deve porque fez certo. Faz parte do processo de licenciamento ambiental você internalizar as medidas mitigadoras e compensatórias. Nós não vinculamos as emissões do último ato licenciatório, que é a licença ambiental de operação, ao TCA, não foi a nossa visão, mas ao termo de ajustamento de conduta, sim. Porque o termo de ajustamento de conduta, o fato do empreendedor ter agido contra a legislação, acaba acendendo uma luz amarela ou até mesmo vermelha para a administração pública, e a gente não vai conferir o último ato de licenciamento ambiental para o empreendedor se ele não cumprir 100% das medidas de compensação ambiental na qual ele se comprometeu a cumprir. Então, esse foi a nossa visão, mas a gente pode estar internalizando outro tipo de redação que fique mais claro também em relação ao artigo 26. Ou outros que se relacionam, porque o termo de ajustamento de conduta também é mencionado na seção de regularização ambiental, também é mencionado na parte de fiscalização. Em relação ao artigo 38, há uma menção de que não há previsão de exame técnico municipal para a construção de estação de tratamento de esgoto privado. Só para a gente ver como é que está a redação aqui, porque a estação de tratamento de esgoto não é objeto de licenciamento municipal. Ela é objeto de licenciamento estadual e, portanto, o município, no caso, vai emitir exame técnico municipal. Eu imagino que nós colocamos aqui de forma genérica. Nós não falamos se era público ou privado. E quando a gente diz que é genérico, então vai valer tanto para público quanto para privado. É o mesmo caso de edificações e obras públicas. Se o Estado for construir uma escola acima de 2.500 metros quadrados, ele vai demandar licenciamento ambiental junto ao município. Estação de tratamento de esgoto segue a mesma linha. Poderíamos redundar, colocar público ou privado para ficar, digamos assim, mais objetivo? Poderíamos.
Em relação ao artigo 45, há uma menção sobre o licenciamento ambiental simplificado. Ficou muito restrito. A licença de operação dos loteamentos são emitidas ao mesmo tempo que o empreendimento está sendo construído. Sugere-se sejam incluídos empreendimentos com até 20 mil metros quadrados de área construída em lotes urbanos unificados, retificados e com toda a infraestrutura. E agora eu vou me permitir a ler o dispositivo, porque eu não consigo ler aqui paralelamente, para ver se eu posso adiantar alguma manifestação nessa audiência, ou se não, posteriormente, a gente reunia com a equipe técnica e chegar num consenso. Um minutinho, por favor.